Olha aí, pessoal. Estamos ao vivo, 20 horas, conforme prometido. Mais um Pós-Venda em Foco. E hoje esse Pós-Venda em Foco inédito. Um pós-venda, o primeiro Pós-Venda em Foco que acontece aqui nessa plataforma, direto, ao vivo e a cores, por essa plataforma. Então, é um dia muito especial. Nós já estamos na 40ª semana do Pós-Venda em Foco. Se você é novo por aqui, está chegando agora, você que está vendo esse vídeo aí gravado no futuro e não sabe bem aonde que chegou, porque foi encaminhado de alguma maneira por alguma rede social até esse vídeo, saiba o seguinte, aqui o Pós-Venda em Foco é um espaço 100% dedicado para que a gente discuta, para que a gente fale, troque experiências sobre peças, serviços e acessórios no setor de mobilidade, oficinas independentes, autocentros, concessionárias, motocicletas, veículos, utilitários, caminhões, é o universo da manutenção. É disso que nós falamos no Pós-Venda em Foco. Toda semana eu trago algum profissional para que a gente possa trocar experiência, a gente bata um papo bacana aí e possa assim, se desenvolver e fazer com que o pós-venda ele se torne protagonista da sua própria história, tão importante e tão necessário nos dias de hoje. Então, parabéns para você que está chegando aí, obrigado para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos bater um papo bacana, hein, sobre a importância, a tremenda importância que tem a gente fazer uma entrevista consultiva ali com o nosso cliente para poder usar todas as informações certas e levar isso para dentro da oficina. Mas isso tudo, pessoal, só acontece por conta de alguns parceiros importantes que nós temos aqui. O primeiro grande parceiro é a MTI Consultoria e Treinamentos para profissionais do pós-venda automotivo. A meta é encantar o cliente, rentabilizar o nosso negócio, a oficina, e aí crescê-la sempre. Essa é a meta da MTI Consultoria e Treinamentos, treinamentos focados para você aí da concessionária, você da sua oficina, do seu autocentro. Além disso, a gente conta aqui com outros parceiros que é a SWK e a RGP. Duas empresas muito importantes para nós, que estão sempre no dia a dia conosco aqui. A SWK é uma empresa focada em produtos que vão aumentar a rentabilidade do teu negócio, da tua oficina. Uma empresa de quem veio do pós-venda, montou uma empresa nacional e atende o pós-venda. E a RGP, que é uma empresa com todas as soluções para poder levar ar comprimido e lubrificação dentro das concessionárias. Hoje, você chegar numa concessionária e ela ainda não ser atendida com sistemas de lubrificação aéreo, com sistemas de ar comprimido de qualidade, bem desenhados e de uma maneira organizada, isso vai jogar contra o teu pós-venda. A RGP está lá para fazer projetos específicos para você, além de cuidados descartáveis, e hoje com soluções bem bacanas, focadas na área de eletrificação. Logo, logo a RGP terá todo um conjunto de equipamentos para carregar veículos elétricos. E no nosso pós-venda, esse será um diferencial, esse será um produto que nós vamos ter que ter ali na frente. Mas chega de jabá, né? Chega de jabá e vamos chamar o nosso convidado para essa que é a live mais legal desse ano, porque é a primeira que a gente está fazendo nessa plataforma aqui. Deixa eu chamar, botar na tela, deixa eu ver o homem chegando. Opa! Boa noite, Fábio. Seja boa noite. Muito bem-vindo. Cara, eu que agradeço. Boa noite, Olavo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Acho que primeiro de tudo, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de várias que a gente vai fazer junto, que a gente vai estar junto nessas lives e muitas outras ações. Então, só tenho a agradecer realmente essa participação, esse convite. Com certeza vamos estar junto aí. E de fato, né, a gente fala muito do pós-venda, a gente fala muito de
processo consultivo, entrevista consultiva, e tudo isso sempre converge para a mesma coisa, né? Então, o ponto de partida disso tudo é comunicação, né? Então, na plataforma Únicos como um todo, né? Eu sou diretor de produto da plataforma Únicos Automotive, que é toda a parte de treinamento automotivo voltado ao pós-vendas, né? Então, falando um pouquinho de quem é o Únicos, né? Então, a Únicos, ela tem uma preocupação, ela tem alguns pilares sempre voltados ao desenvolvimento humano, né? Então, nas mais diferenciadas frentes. Então, você vai me falar, pô, Fábio, você tem uma frente de astrologia com Oscar Quiroga, sim, essa é uma delas. Eu tenho uma outra frente de wellness, bem-estar e suda, que é com a Luciana Ross, sim. E a gente tem a Únicos Automotive. Fala, meu, vamos lá, né? Bem-estar, astrologia e automóveis. Cara, é um negócio que você fala assim, não combina. Cara, combina muito mais do que a gente imagina. Porque, primeiro, para a gente ter um processo consultivo, seja na venda, seja no pós-venda, seja o entendimento completo do cliente nosso, a gente precisa comunicar. E comunicar já é um processo consultivo, porque seja na astrologia, seja na saúde, seja no carro, ele precisa dizer qual é, entre aspas, a dor dele. Então, o que está atrapalhando? O que ele busca para melhorar a vida dele? Então, no nosso caso, ele busca, por exemplo, ele busca, puta, meu carro está falhando alguma coisa, não está legal, está andando pouco, está consumindo muito, está fazendo um barulhinho, está isso, aquilo. Quanto mais a gente souber disso, mais preciso vai ser a nosso diagnóstico, mais preciso vai ser o nosso entendimento para poder ajudá-lo. Então é isso que é o mais importante. Da mesma forma na saúde, se eu disser para o Olavo, olha, eu estou com uma dor de cabeça, ponto. E você fala, dor de cabeça, tá bom, toma uma Neosaldina e tá tudo certo. Fala, não, mas e aí, cara, você bebeu muito? Você comeu? Você tá gripado? Isso já é uma entrevista consultiva. Ah, você quer fazer um mapa astral. Você precisa dar uma série de informações. É um processo consultivo. Então, a Únicos juntou tudo isso no mesmo guarda-chuva com o foco de o bem-estar de desenvolvimento humano. E aí entra a nossa parte de automóveis. Então, para isso, a Únicos Automotive, ela está nas redes sociais, então podem buscar a Únicos Automotive no Instagram, @Únicos Automotive, canal do YouTube, Únicos Automotive também. Vocês vão ver que a gente tem alguns produtos. Os dois principais são algumas videoaulas básicas para quem quer começar a entender do automóvel, até para aquele cliente, por exemplo, que, putz, eu vou numa concessionária ou numa oficina, eu tenho um pouco de dificuldade de comunicar o que eu preciso fazer no carro, o que eu estou percebendo, por não conhecer como funciona o carro no detalhe. Esses cursos podem te ajudar, porque eles entram no princípio do que é um motor, como funciona, o que é uma transmissão, uma suspensão, um freio, tal, e por aí vai. Então ele pode ajudar muito isso, né? A gente tem um outro produto que esse é um dos principais, que é voltado para o reparador independente. Então, nesse produto, o que que nós temos? Se nós pensarmos num ciclo, né? Então, eu tenho o ciclo de uma entrevista consultiva, entendi com o cliente o que está acontecendo, o que ele espera, o que angustia ele naquele momento. Aí eu faço um diagnóstico do que ele me disse, vou no carro, e aí eu começo a fazer um diagnóstico no carro. Então, eu uso equipamento de ponta, eu uso uma lógica, eu entendo, por exemplo, uma rede CAN, uma rede de comunicação, uma rede de alta velocidade, uma rede de baixa velocidade. Eu começo a pensar mais nessas lógicas e entender mais o que ele está fazendo, e não simplesmente sair trocando peça. Ah, nessa peça não funcionou, troca essa, troca aquela, troca aquela, troca... não. Vamos entender os princípios de tudo para justamente poder chegar aonde está o problema. Então, Então, acho mas que isso então, é legal. então vamos modularizar isso aqui para até que eu possa absorver bem todas essas informações. Então, primeiro ponto, a Únicos é um conjunto, Únicos Automotive é uma parte de É um uma conjunto parte. maior, que é a Únicos, que tem todo lá um conjunto de grandes profissionais focado no bem-estar das pessoas, do ser humano. Está focado nisso Perfeito. aí. É isso aí. Uma perninha dessa operação, a Únicos Automotive, e você está lá focado no desenvolvimento de profissionais da área técnica de reparação automotiva. É isso aí. É isso.
Então, a gente já tem aqui, ó, pessoal, a honra, MTI tem a honra de anunciar aqui que Únicos Automotive e MTI estão fazendo uma parceria aqui para a gente poder levar sempre o que é de melhor aí para você que tem uma oficina independente, para você que tem um autocentro, para você de concessionária. Porque nós vamos juntar os nossos esforços, nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa expertise para te entregar soluções de ponta a ponta. De ponta a ponta, a gente diz o quê com isso? A gente diz que você precisa ter gestão, você precisa ter liderança, você precisa ter técnicos bem qualificados, você tem que ter processos bem desenhados, você tem que ter procedimentos bem realizados, você tem que ter um conjunto de ferramentais de ponta, de qualidade, para dar suporte a tudo isso que eu falei antes, e tudo isso é possível por conta de uma grande parceria que a gente fez aí, eu e o Fábio, juntos, poder levar o melhor para você aí do outro lado. Então já está aqui a nossa parceria exposta para quem tiver vontade, entre em contato tanto com o Fábio ou comigo aqui, para a gente sempre levar o melhor para você do outro lado. A gente está vendo aqui, Fábio, eu estou aqui me coçando todo já, porque a gente está vendo aqui que aí no teu lado, eu vejo um símbolo e uma marca chamada Beta. E eu sei que você tem aí uma parceria, pelo que eu estou entendendo, uma grande parceria com essa empresa incrível de ferramentas, que é a Beta. Que eu já começo, minha cabeça começa a movimentar aqui, porque não tem como, né? Se eu abro tenho um empreendimento, se eu sou uma oficina mecânica, eu tenho que ter conhecimento técnico. Pô, Fábio é o cara para isso. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo no mundo do automóvel hoje, o que acontecerá no mundo do automóvel amanhã. E nós estamos falando aqui, pessoal, de um profissional, o Fábio, não é de qualquer profissional. É porque ele passou assim, ele fez um lambação por cima só da história dele. Mas nós estamos falando de um cara que trabalhou com francesas, trabalhou com marcas japonesas, trabalhou com marca alemã, trabalhou com marca americana, trabalhou com desenvolvimento, trabalhou com treinamento. O cara conhece, o cara é hands-on, o cara botou a mão na massa, desenvolveu o treinamento, sabe o que está no mercado hoje e que precisa de técnicos extremamente bem qualificados, com conhecimento técnico para diagnosticar e reparar corretamente esses veículos, mas mais do que isso, ele sabe aquele veículo, aquele produto que logo, logo estará na tua oficina independente, logo, logo está no teu autocentro e hoje já frequenta as concessionárias, logo, logo ali na frente. Esse é o profissional, Fábio, que está aqui conversando conosco hoje. Daí a importância da gente prestar muita atenção em cada palavra que sai da boca do Fábio, porque elas vão e são insights importantíssimos. Eu quero agradecer quem está chegando aí, o Alberto, o Breno, o César, o Thiago, o Milton Milani, que entrou agora, oficina independente. Cola no Fábio, Milton Milani, porque esse cara, o Fábio, pode levar muito aí para a tua oficina e para as oficinas da tua região aí. Milton, movimenta a região aí para fazer um grande evento, a gente poder aí, com todos os protocolos de segurança, mas levar conhecimento. Mas o Fábio não é só isso. Não, tudo isso já é enorme, mas isso é só a ponta do iceberg. Por baixo do que nós não estamos vendo, tem toda uma parceria gigantesca, porque profissionais bem treinados, bem preparados, com conhecimento certo, sem o ferramental correto, não vai muito longe. No meio do mato, sem nada, não adianta eu saber que existe rede CAN de alta e de baixa, não adianta eu entender como é que ela funciona, com um galho de madeira eu não vou fazer muita coisa. E uma boa ferramenta é aquela que não é um gasto, é um investimento que traz retorno. E não é por menos disso que o Fábio foi buscar uma parceria com a Beta. Fala um pouco dessa parceria aí, que eu tenho interesse em entender melhor, porque o nosso público tem muito interesse, precisa entender a importância de uma boa ferramenta, Fábio. Com certeza, acho que você falou tudo. Primeiro, eu fico até lisonjeado com as palavras, agradeço muito. A vivência grande aí de montadoras, e passei por japonesas, fui consultor independente,
E lá atrás comecei como estagiário em oficina de concessionária mesmo, ali entrando embaixo de carro e tudo, foi uma das melhores escolas que eu tive. Então, e tudo isso sempre aficionado por causa e apaixonado por treinamento. E o que você falou são coisas muito importantes. Eu acho que primeiro de tudo isso é uma coisa que a gente leva para a nossa vida pessoal também, que assim, ninguém, absolutamente ninguém faz nada sozinho. Isso é fato. Então, assim, não, eu faço, aconteço sozinho, vou lá, não faz, cara. Pode até fazer durante um tempo ou para alguma coisa, mas com sustentação, com base, com profundidade, não faz. Então a gente realmente precisa ter parcerias fortes. Então é o que você comentou. Nós temos o conhecimento, nós temos a experiência de rede de concessionárias, de reparadores independentes, do que o mercado precisa. Hoje a gente tem uma frota circulante moderna, né? A gente tem carros com alta tecnologia, acessíveis, e que a velocidade de evolução dos carros foi muito maior do que a velocidade da evolução do conhecimento e do acesso à informação dos reparadores. Então é esse gap que a gente quer diminuir. Então a gente quer reduzir isso. Só que eu preciso, como você disse, de ótimas ferramentas. Eu sempre fui fã da Beta. Eu acho que Beta, para quem gosta de esportividade, para quem gosta de pistas, sempre vê a Beta presente. A Beta é aquele sonho de consumo, né? Nem que seja para a gente ter uma chave de fenda em casa, mas ela é um negócio que a hora que você atinge, chega no nível desse, é muito, muito bacana. E ela entra com uma linha muito completa. Então, às vezes, a gente tem surpresas, fala que, meu, eu compro um kit da Beta, mas eu achava que era muito mais caro, alguma coisa assim. Não, tem como ser acessível e você ir progredindo e evoluindo dentro da linha deles. Então, realmente, eles são estado da arte em termos de ferramentas e assim, é uma honra tê-los como parceiros nossos. Tanto é que negócio importante, dia 15 e 16 de maio, seguindo os protocolos de segurança, seguindo toda a política de distanciamento social e tudo. E caso não seja necessário mudar a data, 15 e 16 de maio nós vamos ter o nosso primeiro curso presencial de diagnóstico e reparação de sistemas eletroeletrônicos nas instalações da Beta. Essa turma, com um enorme prazer, o Olavo está mais do que convidado, é parceiro nosso, já cadeira cativa ali do lado ainda, você vai ficar junto com a gente ali. Está esgotado. Então, assim, já conseguimos lotar essa turma. Em breve a gente vai passar uma calendarização. A gente está até aguardando um pouquinho para falar mais de cursos presenciais em função da fase triste que a gente vive. Então, a gente quer pegar e evitar de ficar divulgando isso nesse momento. Mas a gente vai passar um calendário completo em breve. Então, pessoal, essa parceria com a Beta, isso vai ser nas instalações da Beta. Através da Beta, nós recebemos a indicação da Texa, que é o nosso outro parceiro importantíssimo, que amanhã a gente vai estar lá com o pessoal da Texa também, para gravar um vídeo firmando essa parceria, assim como foi feito com a Beta. Por quê? Eu preciso de ferramentas mecânicas, Beta é o maior exemplo disso. Eu preciso de ferramentas de diagnóstico. Olavo, hoje é tudo eletrônico, então eu preciso realmente chegar e entender como funciona e diagnosticar tudo que é sensor, atuador e tal, e tal, e tal, para casar o que eu ouvi na entrevista consultiva com o que eu estou vendo no carro. E aí entra os equipamentos de diagnóstico que a Texa está de parceria com a gente e ela vai fornecer esses equipamentos para podermos utilizar no curso presencial do dia 15 e 16, que vão ser atividades no carro, que a gente vai fazer toda a rotina de diagnóstico, correção de problemas, simulação de defeitos e por aí vai. É outra parceira nossa. E aí a Isso é uma gente. maravilha, hein? Isso é uma maravilha, eu acho isso fantástico, cara. E assim, e aí a gente fecha com uma outra ponta também, porque a gente chega e fala, bom, vamos lá, né? A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de cuidado com o humano. Cara, a gente sabe que uma oficina, as melhores oficinas, ou o objetivo das oficinas é sempre ter uma excelência em atendimento, serviço e limpeza, e apresentação, e tudo isso. Então, nós temos também uma parceria que em breve também, vamos esperar um pouco essa questão de Covid e tudo, mas em breve também vamos lá para poder gravar esse vídeo de parceria tudo com a EcoSkin, que ela faz os produtos de higienização, é uma espuma. Quando eu conheci recentemente, através de um grande parceiro nosso,
Cara, eu olhei e falei, não tô acreditando no que eu vi. Vem acompanhado até de uma carta do Pentágono dizendo sim, os Estados Unidos autorizou utilizar esse líquido, essa espuma, parece uma espuminha, né? Para o exército, para o time que estava no exército da Guerra do Golfo lá atrás, para eles se higienizarem por completo com ela. E até hoje é utilizado com o pessoal da NASA e está liberado para a gente poder utilizar isso na nossa oficina. No nosso dia a dia não tem álcool e está comprovado que combate também o Covid. Então nós teremos nesse curso, em todos os outros, amostras dele para o pessoal poder usar. A higienização vai ser feita 100% com ela. Então a gente vai começar a divulgar algumas coisas e tudo justamente para fechar todas as pontas de uma excelência em atendimento. Então, fechando com cuidado e bem-estar também. Mas esses são grandes parceiros que a gente tem em beta. Fala por si, uma empresa maravilhosa. Texa também é uma empresa incrível. EcoSkin também, dando um show de tecnologia, um show de cuidado com o ser humano. Então, tudo isso vai ao encontro do que a gente está fazendo de desenvolvimento humano. Então, é um prazer ter essa parceria com você, com a MTI. A gente está muito orgulhoso com isso e, cara, conta absolutamente com tudo para a gente vai contar com você sem dúvida nenhuma, e vamos estar junto em todas as ações, sejam online, sejam presenciais, independente do tipo de curso, de informação, mas a gente sempre vai estar junto aí, se apresentando, trocando ideias e indo em frente, cara. Ó, pessoal, isso é muito importante vocês perceberem a força que a gente está conseguindo semana a semana, por conta de você que está aí do outro lado, de você que está nos apoiando, de você que vem aqui e assiste. Porque só dessa maneira a gente consegue conectar esse ecossistema gigantesco que é o ecossistema da manutenção, do cuidado com os veículos dos nossos clientes. A gente só vai conseguir ser protagonista da nossa história, a gente só vai conseguir se desenvolver na nossa totalidade se a gente se apoiar aos profissionais, apoiar o cliente, que é tão importante, e apoiar os fornecedores. Dessa maneira, todo mundo conectado, se apoiando, a manutenção, ela vai para um outro nível. Ela vai para um nível que ela nunca deveria ter saído, que é o nível de uma importância tremenda no mercado. Nós, da manutenção, temos uma importância tremenda. Se você ainda duvida disso, se você que é um profissional da área de reparo, peças, serviços e acessórios, e sente um pouco de receio de dizer que você é dessa área, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós somos quase 50 milhões de veículos rodando no Brasil. E hoje nós só temos a segurança, a população só se sente mais segura para poder ir do ponto A para o ponto B, porque esses veículos estão rodando. E esses veículos só estão rodando porque nós, do pós-venda, nós da manutenção, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos abertos, nós estamos cuidando para que as pessoas se cuidem também e não estejam aí as que podem dentro de coletivos lotados. É muito importante o nosso segmento. Cada pão, cada leite, cada comida que chega na nossa casa, ela vem hoje no Brasil por conta de transporte terrestre. E isso é feito porque a manutenção dos caminhões é realizada. É muito importante o nosso trabalho. Nós somos fundamentais para essa cadeia produtiva brasileira. Então, sinta orgulho do que você faz e apoie cada vez mais esse movimento. Porque nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos fazer com que o pós-venda ele seja visto como sempre deveria ter sido feito. Uma empresa que presta pós-venda, ela é fundamental para o segmento. Ela é fundamental para a economia brasileira. Obrigado aí pelo Jackson que chegou agora aí, o Márcio também, brigadão, pessoal que está chegando. E olha quanta parceria, hein? Quanta parceria boa está rolando aí para que a gente possa fazer acontecer. Mas tá muito fácil essa conversa contigo aqui, eu já vou meter o pé na porta, porque tá muito fácil. O assunto hoje é para a gente falar sobre pesquisa consultiva. Então já vamos. A primeira pergunta que eu tinha preparado aqui é: qual que é a importância? Qual a importância da pesquisa, da entrevista consultiva
no pós-venda. Deixa eu abrir um parênteses, pessoal. Quando eu estou falando aqui com a entrevista consultiva, entenda o seguinte, eu estou falando, o cliente chegou aqui conosco, o cliente entrou em contato conosco e a gente está começando a conversar com ele. E, isso pode ser por WhatsApp, pode ser pelo telefone, pode ser pelo e-mail, e pode ser ao vivo e a cores. Não é só na hora que ele vem deixar o veículo, às vezes ele só está no telefone conosco. Tudo isso que a gente começa a ouvir, ter uma escutativa com o nosso cliente, a partir desse momento a gente tem que fazer uma entrevista consultiva. Qual que é essa importância, Fábio, no teu entendimento? A entrevista consultiva, acho que quando a gente fala de tudo, né, o entendimento inicial é fundamental sobre todos os pontos. Então, se a gente fala em vendas, eu preciso conversar muito com o cliente para entender se o carro que ele está procurando, se o que ele deseja é realmente isso que vai atender as expectativas, porque às vezes um processo consultivo mal feito ou não feito leva ele a ter uma experiência negativa, aí ele vai criticar o carro, a marca e não volta mais. Sendo que se ele tivesse tido um ajuste de modelo ou versão, estaria resolvido. É mais crítico ainda no pós-vendas, porque a gente tem sempre aquela característica, né? A venda é o momento da realização do sonho, da compra. Eu vou lá, finalmente estou comprando o carro que eu desejei, tudo e tal. Legal. O pós-vendas eu já vou com aquela ideia de que, vou ter que gastar, quebrou, é manutenção, é dinheiro que vai e tal. Então já tem momentos diferentes. Quando ele chega com algum tipo de problema, quanto mais informações nós tivermos, melhor é. Então a gente consegue fazer um paralelo tão importante quanto a nossa saúde. Então, se eu chegar para o médico e falar, olha, eu estou com uma dor nas costas, fazem 3 dias, eu carreguei peso que eu não estou acostumado, e depois eu dormi mal, meu colchão está ruim, eu tuço, dói, mas quando eu viro para um lado não dói. Quanto mais informações eu der, mais eu facilito o entendimento e mais eu vou reduzindo aquele quadro de chances que podem ter. Então, assim, sem um processo consultivo, né, sem uma entrevista consultiva, é muito difícil da gente ser assertivo no reparo, mesmo com toda a tecnologia, né? Então, eu posso ter equipamentos de ponta, ferramentas de ponta, uma literatura técnica legal, um conhecimento muito bom, mas se eu não tiver naquele primeiro contato, entendimento, uma entrevista, saber detalhadamente, o carro está falhando, em que condição, quente, frio, mudou de posto recentemente, mudou de álcool para gasolina ou vice-versa, o que aconteceu, quanto mais informação eu tiver, melhor é. Então, assim, eu te falo, Lavo, que é o primeiro ponto, o principal, mais importante, e ele sendo bem feito, eu garanto para você que mais da metade do problema está resolvido. Então, fundamental. Fábio, então deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu vou tentar construir uma historinha só para ver se eu estou te acompanhando. Eu levo o meu veículo numa oficina mecânica qualquer, eu chego lá no pós-venda e digo, cara, quero que vocês deem uma olhada nesse carro aqui, porque está com barulho tá com barulho no carro, tem um barulho aqui. Se infelizmente, o outro lado, os profissionais do outro lado, não se preocuparem em me entrevistar corretamente, pode ir para a ordem de serviço, para a folhinha de pão, para a folhinha de papel, aonde quer que seja. Pode ser aberta uma ordem de serviço com a seguinte descrição: verificar barulho no veículo. E ir para a oficina. E aí eu vou embora. Quando chegar lá na oficina, o técnico vai olhar para aquilo e ele naturalmente vai se indagar. Tá, mas barulho aonde? É na frente? É atrás? É da direita? É na esquerda? É um barulho abafado ou é um barulho metálico? É um barulho quando roda no asfalto ou quando roda em piso irregular? É um barulho com o veículo parado ou andando? É um barulho que acontece frio ou com o motor em temperatura normal de funcionamento? Exatamente. E porque eu fui técnico muitos anos e eu me faria essas perguntas. Aí o técnico vai fazer o quê? Ele vai se deslocar até quem recebeu o veículo e vai fazer essas perguntas. Não tendo essas perguntas, vai precisar entrar em contato com o cliente. Precisou entrar em contato com o cliente, ele vai passar essas informações, volta para o técnico vai começar aí um diagnóstico melhor. Só que a gente perdeu tempo, né? Só nesse momento aqui já perdeu um tempo gigante. Exato. E uma coisa que você falou muito importante,
dentro desse ciclo todo, ela é tão importante, a entrevista consultiva, que esse tempo todo que você colocou, que pode durar até, por exemplo, um período inteiro, até eu conseguir achar o cliente, mandar uma mensagem, ou ligar, ele atender, voltar, responder, eu já sofri um questionamento do cliente do tipo, poxa, por que que você não me perguntou quando eu estava aí? Então, só agora você vai mexer no meu carro? Então, você já levanta uma predisposição no cliente. Legal, primeiro ponto. Segundo ponto, esse período inteiro de carro parado. Quando a gente fala em rentabilidade, lucratividade, giro de oficina e tudo, se eu pegar por tempos padrões de reparo, ok. Mas se eu estandarizar que eu tenho tempos para o carro ficar lá, para eu ter uma rotatividade sadia para a minha oficina, eu já comecei muito mal quando eu deixo de fazer essas perguntas. Então eu já perdi muito tempo ali. Tempo que ele, dependendo do que fosse, poderia ser um barulho normal. Pode ser um barulho de um funcionamento normal. A velha questão do trepidar do pedal do freio quando a ABS funciona. Quando começou isso, quantas pessoas não voltaram? Não, meu carro não freia, porque não está travando a roda. Meu carro está trepidando o pedal do freio. Quando eu falo, meu Deus, está com problema. Não, você pega, dá uma volta, demonstra, explica, fala. Esse, esse processo é fundamental. Pô, mas o Fábio, olha aqui, pessoal, olha só que o Fábio trouxe nas entrelinhas a grande mensagem que o Fábio nos traz. Da importância, sim, de fazer uma entrevista consultiva ali com o cliente na nossa frente, primeiro porque for fazer depois, pode ter sido criada uma expectativa que o carro já ia entrar em serviço, não entrou ainda, eu ligo de tarde para o cliente e o cliente fica muito frustrado com a expectativa que estão ligando para dizer que já está pronto e ainda estão ligando para perguntar alguma coisa, frustrando o cliente. Pá, ponto negativo. 2, ele falou de giro da oficina. Pessoal, oficina, se nós que temos oficina, nós que temos concessionária, nós abrimos uma concessionária, uma oficina mecânica, um autocentro, não um estacionamento de carro. Se a gente quisesse carro parado, a gente tinha criado um estacionamento. Estacionamento, exatamente. O nosso negócio é um drive-thru. O que dá dinheiro é drive-thru. Não é. E outra coisa, eu quero abrir um parênteses dentro do parênteses aqui. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, cara, carro que não quebra é ruim para oficina. Eu discordo completamente. O dinheiro não está em ficar 15 dias tentando diagnosticar um problema. O dinheiro está exatamente em fazer manutenções de carros que não quebram mesmo, que estão lá só para fazer a manutenção. Entrou, eu fiz a manutenção rápida e foi embora. Entrou, eu fiz a manutenção rápida e foi embora. 10, 15, 20 carros em 8 horas. E é aí que está o nosso dinheiro, é aí que está a rentabilidade, é aí que está a satisfação do cliente. Satisfação do cliente. Agora, tem algo nas entrelinhas que o Fábio trouxe que é muito importante. Tudo isso que ele já passou é fundamental. Mas tem algo aqui, ó. Nossa, ele trouxe o diagnóstico, pessoal. Ele só vai poder ser bem feito se o técnico se concentra naquilo e tem um início, um meio e um fim. E ele tendo todas as informações, na hora em que ele starta o trabalho, na hora que ele se coloca à disposição de fazer aquilo, flui, vai com velocidade, as coisas vão se conectando na cabeça do técnico e as coisas acontecem. Se ele não tem isso, ele pega a ordem de serviço, lê, aí ele vai lá na frente, ele volta, aí ele tem que ir lá de novo. Cada quebrada na linha de raciocínio abre uma janela que leva a uma possibilidade de algo ficar para trás. E tudo que fica para trás gera insatisfação para o cliente e perda de rentabilidade no nosso negócio. E são duas coisas que nós não queremos em hipótese alguma na nossa oficina. Em hipótese alguma. Olha a importância de uma pesquisa, de uma entrevista consultiva. Mas aí, Fábio, eu te faço o seguinte, eu te pergunto o seguinte. Como lidar, no teu entendimento, com um cliente que chega na concessionária ou na oficina e diz assim, cara, eu não tenho tempo. Toma a chave aqui e depois a gente conversa. Porque uma boa entrevista, ela demanda alguns questionamentos e até um test drive com o cliente. Porque tu falou uma coisa que é muito importante.
a pior ordem de serviço, ó, pessoal, se o Fábio não concordar, ele fala depois e não tem problema, mas para mim, a pior ordem de serviço é a aberta para algo que não deveria ocorrer. Exato. Essa é a pior ordem de serviço. É aquela que só gasta o tempo numa coisa que é normal, que é característica do produto, verdadeiramente Verdadeira, característica. porque olha aqui, ó, se o carro está no período de garantia, essa ordem de serviço, mais o tempo todo que o veículo está ali, será computado lá na justiça depois para quando o cliente botar na justiça a empresa. Então, ela já serve como uma prova contra nós mesmos, os reparadores. 2, se não é algo, não é um problema, não deveria ir para dentro da oficina como problema. Se eu levo para a oficina, cria na cabeça do cliente a expectativa de que sim, então aquilo pode ser um problema. E depois retornar para o cliente dizendo que não é muito difícil. Porque assim como ele pode nos perguntar, lá que o Fábio trouxe, cara, por que tu já não me perguntou isso quando eu estava aí? Ele também pode chegar e dizer o seguinte, mas peraí um pouquinho, eu fui até aí, vocês preencheram a ordem de serviço, eu voltei para o meu trabalho sem o meu veículo, fiquei a manhã inteira sem meu veículo, fui aí buscar para te dizer que aquilo é natural, por que você já não me disse de manhã? Vocês não conhecem o produto que vocês trabalham? Exatamente. Então, olha, pessoal, quanta coisa importante só numa entrevista consultiva. Deixa eu trazer para a tela algo que o Alberto colocou. Olha o que ele está colocando aqui. Ó. Há momentos em que o cliente não dispõe de tempo, conhecimento, paciência para responder. A presença de um técnico com capacidade para entender a ordem de serviço, posterior entrar em contato com pontos mais objetivos, simplifica e mostra conhecimento da oficina. Eu concordo com o Alberto, mas eu quero fazer uma observação aqui. Uma observação que é o seguinte, o Alberto, se ele não concordar, depois o Alberto, ele faz aí a réplica dele e tá tudo bem. O Alberto já foi até um entrevistado nosso aqui. Mas é assim, ó, pessoal, eu sou um pouco mais radical do que o Alberto. É só eu, Olavo, tá? Nós que somos os profissionais do pós-venda, temos que educar o nosso cliente da maneira certa, mas temos que educar o cliente. Porque esse mesmo cliente, quando vai no médico, ele não chega no médico e fala assim, cara, eu não tenho tempo para tuas perguntinhas, te vira aí, bota um enfermeiro que tenha estudado, ele analisa aí o que eu estou falando e depois vem me mostrar qual que é o meu problema. Ele vai sentar lá e vai ouvir tudo que o médico tem para dizer e vai responder todas as perguntas do médico. Se ele for no dentista, ele vai fazer a mesma coisa. E se ele for no pedreiro, ele vai ouvir atentamente o que o pedreiro vai falar para ele. E se ele for aonde quer que seja, nós do pós-venda, da maneira certa, nós temos que mostrar para o cliente o quanto é importante. Agora, essa questão que o Alberto trouxe, que ela é muito importante, e eu gostei do que ele colocou ali, a gente pode e deve utilizar de uma estratégia muito simples. Normalmente, para aquele cliente que entrou em contato para agendar uma visita, ali é um momento em que a gente pode buscar muitas informações. Porque às vezes o cliente não tem 20 minutos para estar conosco, mas ele consegue, numa primeira ligação no agendamento, uns 5 minutos a gente colher umas 15, 20 informações importantes. Quando quem está fazendo o agendamento percebe que aquilo pode ser um problema em potencial, nós podemos entrar em contato de novo com o cliente sobre a máxima, com a cortina de fumaça, dizendo o seguinte, vamos pensar que o Fábio ligou há 5 dias atrás para a nossa empresa, para a minha empresa, falando, olha, cara, meu carro está com uma falha, eu preciso levar aí, assim, assim, assado, e a gente agendou para 5 dias para frente. Aí eu fiz algumas perguntas para o Fábio. Claro que eu não tenho 20 minutos para ouvir o Fábio,
Mas eu fiz 3 perguntas e ele disse, cara, agora eu tenho uma reunião, mas eu já tenho 3 perguntas respondidas. Um dia antes, 2 dias antes, porque no fazer o agendamento eu já entendi que aquilo é um agendamento de um reparo que tem que ter um cuidado muito grande, eu, Olavo, pego o telefone e ligo para o Fábio. Fábio, aqui é o Olavo da oficina XPTO, tudo bem? Eu quero confirmar contigo, para amanhã, às 8 horas, a tua visita aqui para a gente fazer o reparo do veículo, fazer o diagnóstico, Aí eu falo, pô, é mesmo, é amanhã, eu vou levar aí, tá, tudo bem? Então, deixa eu te fazer mais 2 perguntas rápidas. Eu já tenho 3 lá no início e mais 2 agora, porque esse tempinho ele tem. Aí amanhã o Fábio vai chegar na concessionária. Eu tenho mais 1, 2, 3 questões, eu não tomei 50 minutos dele numa única conversa. Pessoal, nós temos que ser espertos, nós temos que ter malícia também. Agendamento não é pegar a placa, o número do chassi, telefone, quilometragem e anotar numa folhinha. Não, aí não precisa fazer isso. Quando eu estou recebendo a ligação do cliente para um agendamento, eu tenho que já colher informações. E quanto mais informações eu puder colher nessa pré-entrevista consultiva, na hora em que o cliente vem na minha empresa, eu tenho mais tempo para perguntar outras coisas para ele. Concorda, discorda? O que tu acha, Fábio? É isso aí, perfeito. E assim, é um processo que a gente vai evoluindo. Uma vez que a gente está com o cliente fidelizado, por exemplo, então ele vem sempre mais, ele vai se abrindo, vai evoluindo mais com a gente. Eu pego, por exemplo, uma colega minha, que uma vez ela levou, eu preciso levar um carro na concessionária, tá falhando, tá esquisito e tudo, mas eu não sei dizer porque eu não conheço nada de carro, eu mal consigo dizer. Eu falei, faz o seguinte, treina comigo, descreve o que você sente. Ah, ele engasga, ele tosse, ele falha, eu falo, engasga, tosse, falha, vamos lá. Aí tá acendendo uma luz amarela no painel. Beleza, tem algumas luzes, mas já é algum sinal. Como que é essa luz? Né? Descreve o formatinho. Meu, ela parece um submarino amarelo, cara. Submarino amarelo. Submarino amarelo pode ser a do check engine, pode ser a famosa luz da injeção, que na verdade vai desde um catalisador, de um sistema de alimentação, de uma anomalia em todo o sistema de powertrain, por exemplo. Já me direcionou muita coisa. Foi ótimo. Só nesse papo, independente se a pessoa conhece ou não, quanto mais ela falar do que ela sente para o carro, mais a gente consegue convergir. E o que você falou estrategicamente é perfeito, Olavo, perfeito. Porque você, no agendamento, 2, 3 perguntas. Olha, amanhã está agendado, estou confirmando e tal, mais 2 perguntas. Essa convergência você já consegue nesses contatos. E mais uma perguntinha que seja, a hora que ele deixar o carro, perfeito. Então, A tudo gente já isso tem já uma ajuda demais. coleção de informação, né? Já. É isso aí, em doses homeopáticas, ou seja, com pouquinho tempo a gente conseguiu aquele tempo grandão que nós precisaríamos da entrega do carro. É isso aí. E ó, pessoal, hoje com a tecnologia, o Alberto até trouxe que era exatamente isso que ele está, porque escrever no chat é muito texto, ele disse, pô, é exatamente nesse sentido que eu queria levar a informação que ele estava trazendo. E hoje, com a tecnologia, a gente tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Nós que somos do pós-venda, nós podemos ter os nossos questionários. Por exemplo, e eu estou dando um exemplo aqui, pessoal, que é muito importante. E não fui eu que criei. Os japoneses têm isso já pronto. Questionário para ruído. Questionários pré-pronto para falha. Eles têm vários questionários. Então, o que a gente pode fazer se nós não temos os nossos questionários? A gente faz aquilo que é o mais... foi uma das primeiras coisas feitas no mundo. A gente se reúne em volta de uma pedra e conversa. A gente vai na oficina, reúne todo mundo e diz, pessoal, quando a gente quer, não é? O ato de filosofar, não era de conversar sobre as coisas em volta. O filósofo subia numa pedra e todo mundo ficava ouvindo ele falar. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode se reunir na oficina e falar, pessoal, a gente tem recebido, quando a gente vai receber um veículo aí com falha no motor, quais são as perguntas que a gente deveria fazer para trazer a informação melhor aqui para os técnicos? Vão surgir 3, 4, 10, 30, 50 perguntas. A gente vai construindo isso, amadurecendo, melhorando. E quando é barulho? Ah, é isso. E quando é no câmbio, transmissão? Ah, é isso. Então a gente vai entendendo as perguntas. Tendo as perguntas, com a tecnologia,
Mais uma vez, o Fábio entra em contato comigo e diz assim, Olavo, olha, eu tenho um carro XPTO e o carro tá o seguinte, toda vez que eu estou andando com ele tem um barulho muito estranho, um barulho que eu não estou gostando, eu queria levar aí para vocês darem uma olhada. Aí eu olho lá no agendamento, vejo que eu tenho daqui 2 dias um horário para ele. Fábio, daqui 2 dias, assim, assim, assado, horário A, horário B, horário C, combino com ele, então eu vou levar nesses dias. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Esse barulho que tu tá ouvindo aí, é mais nosso. Eu vou fazer 2 ou 3 perguntas, vou tentar aquele tempinho dele. Aí o Fábio me fala alguma coisa e eu digo, tem outras perguntas que eu preciso fazer, mas eu não vou tomar teu tempo agora, Fábio. Então eu queria a tua autorização, porque eu vou mandar no teu WhatsApp, eu tenho o teu número aqui, eu vou mandar no teu WhatsApp um linkzinho, que é um formuláriozinho no Google Sheet lá, que você clica e ali tem algumas perguntas. Tu pode fazer na hora que for mais conveniente para você. Até melhor, Fábio. Você pode, na hora que você conduzir o carro, porque ainda vai levar 2 dias, você dá uma olhadinha nessas perguntas, conduz o carro, porque tu vai poder responder de maneira melhor. É fundamental a gente ter essas respostas o mais próximo do que tu está sentindo ao conduzir o veículo, para o diagnóstico ser bem feito aqui mais rápido na hora que o carro estiver conosco. Posso te mandar o link? Perfeito. Aí o Fábio diz, olha, pode. Perfeito. Ele pode dizer, não, tá tudo bem. Mas ele pode dizer, tudo bem, me manda o link. E aí eu posso mandar um linkzinho com 5, 6, 7 questões. Cara, o cara vai lá com um formuláriozinho feito no Google, quanto custa? R$0, pessoal. E o cara pode marcar algumas coisas, ele pode escrever algumas coisas, e quando ele vai fazer isso? Às 3 da manhã, às 4 da tarde, às 10 da noite, naquela hora que for a melhor para ele. Na hora que é o mais conveniente para ele. Só que assim que ele respondeu, a gente recebe. E aí a gente vai juntando tudo isso. Não tem desculpa. Eu posso ser eu oficina, eu dono de uma oficina, eu colaborador de um autocentro, eu concessionária. Um formuláriozinho no Google, todos nós podemos fazer. O WhatsApp, todo mundo, a maioria tem, e conversando de uma maneira correta, o cliente, na maioria das vezes, entenderá a importância do papel dele, porque todos os direitos também têm seus deveres. O direito de trazer o carro na garantia tem o dever de dar as informações para que nós possamos fazer o diagnóstico. E nós, profissionais da reparação, temos que entender isso e passar com tranquilidade para o nosso cliente. Pessoal, que está chegando aqui mandando os textos, obrigado, é isso aí, participem. Obrigado, Rodrigo. Mandem os seus textos que a gente vai ouvindo aqui, vamos montando uma história. Maravilha. Aqui. Isso Concorda com essa técnica, Fábio? Concordo, muito, muito, muito. Eu acho que assim, o poupar o tempo, teve uma vez que a gente começou a fazer alguns cruzamentos, né? Então, assim, existe o tempo padrão de reparo. Então, só assim, chutar números. Então, eu pego, por exemplo, para trocar um filtro de ar de um carro X é meia hora. Bom, a gente tinha um nível de reclamação de alguns técnicos, assim, pô, isso é pouco tempo, não dá, porque é pouco tempo, porque não tá. Aí tinha os técnicos que não reclamavam. Por curiosidade, fizemos um cruzamento assim, qual é o nível de formação dos cursos, de atendimento a cursos, que os técnicos que reclamam fizeram, e os técnicos que não reclamam fizeram. Beleza, os técnicos que não reclamam estavam mais capacitados, ou seja, sabiam usar uma ferramenta mecânica, sabiam do procedimento, entendiam do processo e falavam por algumas vezes que até, olha, meia hora, pô, dá pra fazer em 25 minutos tranquilo ali, em meia hora eu tô até limpando o carro ali, entregando o carro. Tudo isso é aquela famosa história que a gente sempre fala, a capacitação, ela não é gasto, ela é investimento. Eu estou investindo aonde? Cara, eu estou investindo primeiro na satisfação do cliente. Eu estou investindo em ter um carro entregue perfeitamente do jeito que ele queria, atendendo o prazo, tudo certo, mantendo o giro, mantendo a produtividade com profissionais que sabem efetivamente o que estão fazendo. Vão aparecer casos mais desafiadores? Pô, sempre, sempre vão. Mas a gente, à medida que aparecem esses casos, a gente aprende com eles também. Na segunda vez não é mais, né? Então, isso está tudo muito interligado. Então,
eu tenho que ter uma entrevista consultiva. Para eu poder fazer uma entrevista consultiva, o meu técnico, o meu consultor, o meu profissional de pós-vendas, ele tem que ser capacitado para isso. E aí eu tenho que passar para o outro profissional, se não for ele, eu tenho que passar para um outro profissional que também é capacitado para entender essa entrevista consultiva e saber executar o reparo com o nível de conhecimento técnico ok. E que o cara que está gerindo tudo isso, ele vai ver toda essa cadeia funcionando, vai gerar rentabilidade para ele. Então, eu tenho aí 3 pilares, né? Eu tenho o atendimento, eu tenho a gestão com a administração, eu tenho o conhecimento técnico. Nenhum dos 3 sozinho funciona. Os 3 juntos, sim. Então, é isso. O fundamento de tudo está aí. Olha, o pessoal está escrevendo, o chat aqui... Eu estou vendo, mas eu não consigo ler. Eu cheguei à conclusão que ou eu falo ou eu leio. Os dois não deu certo. Eu vou começar a falar o que eu estou lendo. O que está trazendo aqui é uma coisa que eu achei incrível. Tríade Carolina Sanabria Torrico da Rosa. Desculpa. Conhecida como Carola. Fica até mais fácil. Carola. Mas Carolina trouxe algo muito legal sobre vou botar de volta na tela. A sensibilidade do técnico criou uma empatia instantânea no meu atendimento na revisão do meu carro. Aí ela complementou lá embaixo. Perguntar e me facilitar o acesso às informações do meu carro, mesmo em meio a uma maré de video calls de trabalho, saber aconselhar, tentar me achar por telefone, WhatsApp e e-mail, simplesmente fantástico. Amanhã, com certeza, levo um chocolatinho para ele ao pegar o meu veículo. Então, isso só está validando aquilo que nós falamos aqui. Obrigado pela contribuição aí, Carolina. Só está validando aquilo que a gente trouxe aqui. Primeiro, nós do pós-venda temos que nos preocupar com o nosso cliente. O nosso cliente, quando ele nos procura, é a mesma coisa quando nós do pós-venda procuramos um médico. Não é confortável, pessoal. Nós sabemos tudo do automóvel do nosso cliente. Uhum. Tudo para nós é óbvio, mas para ele não. Então, tudo que nós pudermos fazer para educar, tirar dúvidas e ter empatia com o nosso cliente, vai voltar de uma forma de encantamento. Olha aqui, ó, numa maré de reclamações em relação às oficinas mecânicas, a gente tem pessoas dizendo, olha, amanhã sou capaz até de levar um chocolate para aquele profissional. Porque quando a gente se preocupa realmente com quem está do outro lado, se coloca no lugar de quem está do outro lado, as coisas fluem melhor. Para nós, tudo é óbvio, mas do outro lado não é. Assim, quando a gente está sentado junto ao médico, ele está lá explicando sobre o coração, e ele se preocupa em olhar para a gente e humanizar esse atendimento, a gente se sente mais confortável, a gente se sente acolhido. Quando ele é muito médico, a gente se sente distante com medo. Quando ele é humano, e ele diz, não, tá vendo isso aqui? Ó, isso é aquela gordurinha, isso é aquele churrasco que tu tá comendo. A gente sente que ele tem uma proximidade. Então, empatia é fundamental, por isso a Únicos Automotive ser uma perna de uma coisa maior também. Outro ponto que o Breno trouxe, adorei que o Breno trouxe lá, ele falou o seguinte, olha, um bom treinamento, ele é importante porque ele faz com que o técnico entenda o perfil do cliente que ele está atendendo. Isso é fundamental. Tem cliente que é técnico, tem cliente que entende mais do carro do que o engenheiro que projetou o carro. E ele quer ouvir isso da gente, né, Fábio? Ele quer ouvir. Exatamente. Ele quer ouvir assim, olha, seu Fábio, pensando que o Fábio é esse perfil. Ele quer assim, ó, olha, seu Fábio, sabe o que está acontecendo? Nós temos um sensor aqui do tipo NTC, que é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, e esse sensor, como o senhor sabe bem, NTC, ele altera a resistência com base na temperatura, fazendo com que a tensão que chegue nele seja consumida por essa resistência e a tensão de saída é menor. Essa diferença entre a tensão de entrada e a de saída faz lá no calculador de injeção eletrônica determinar a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. O cara é engenheiro do outro lado, ou não é, mas é o cara técnico, ele, nossa, tem que trocar esse sensor. Já tem um outro perfil que isso tudo é grego. Então a gente chega lá e diz assim,
Cara, tem um sensorzinho aqui que ele fica medindo a temperatura do motor e esse safado não está fazendo o papel Tá dele. fazendo. Nós É vamos isso mesmo. precisar. Ah, então é por isso que está aquecendo. É, porque ele que liga um ventiladorzinho, não precisa falar eletroventilador de 18 pás com pulso PWM. Não. Entendam que a gente tem que... Por isso que eu gostei muito da colocação aqui do Breno, de entendermos o perfil do cliente. E aí sim poder utilizar-se, perfeito, Breno, perguntas abertas e fechadas. Lembrando, perguntas abertas, elas convidam as pessoas a contar uma história. Me explica melhor, você pode falar um pouquinho mais sobre esse ruído? Como é que acontece esse ruído? Eu convidei o cliente a contar uma história. Eu entro de manhã, dou a partida, saio, engato a ré, o portão abre, eu estou saindo. Ele está contando uma história. É Aí eu isso deixo mesmo. ele contar a história e aí eu vou com as fechadas. Mas é no asfalto ou no paralelepípedo? É de manhã ou à tarde? Aí ele tem que escolher. Eu não dou margem para ele fugir muito. Breno, maravilhoso aí a tua contribuição, porque estava até me passando a importância do perfil de Uhum. colocar o nosso, na hora da entrevista consultiva, ela só será consultiva de verdade se nós ajustarmos a nossa conversa com o perfil do cliente, Breno, perfeito, e 2, utilizar-se de perguntas abertas e fechadas. É isso, né, Fábio? Perfeito, é inevitável. O caminho para a entrevista consultiva é inevitável. Então, é lá que a gente vai definir o perfil de utilização, o que ele entende, o que ele gosta, a maneira com que a gente se comunica. Você falou assim, você e o Breno falaram de uma coisa muito importante, a maneira com que eu me comunico. Então, assim, para todos os lados. Então, aquela pessoa que adora carro, que é isso, ele quer saber, por mais que ele não entenda exatamente, não seja um técnico muito profundo, mas ele quer saber que aquele sensor e tal. Por quê? Para conhecimento dele, isso vai virar assunto no bate-papo dele com os amigos e todo mundo, então isso vai dar horas de bate-papo. Então, assim, e ele também, ele está aprendendo com isso. Então, ele transformou aquele defeito do carro no aprendizado para ele. Esse é o perfil que você comentou. O outro perfil é que ele só quer resolver o problema e pronto, você fala, aquele safadinho ali não estava funcionando, tudo não fez o trabalho dele, mas agora a gente já resolveu o problema. Ele caiu fora, a gente colocou outro que está afim de trabalhar aqui e resolveu. Pronto. E a palavra-chave de fato é empatia. É o que a gente sempre fala. O sapato no pé dos outros nunca é apertado. A hora que a gente põe no nosso, aí sim. Então, assim, vamos entender um pouquinho, vamos se colocar no lugar do cliente, vamos entender isso, vamos absorver essa realidade, fica muito mais fácil. E aí o cliente vai perceber o quê? Nossa, ele está falando a minha língua. Pô, parece que o cara me conhece há tanto tempo assim. Eu vou levar um chocolate para ele amanhã, como a Carola comentou. Então, assim, por trás do chocolatinho tá um cara que escutou, um cara que entendeu, um cara que é atencioso, que quer saber, que quer comunicar e que é, acima de tudo, humano. Então, ele não é aquele técnico frio que acabou, que tal, não. Ele é um cara humano, ele conversou, ele entendeu, ele viu a sua realidade, ele foi atrás de todas essas informações. Então, esse sim é um cara consultivo, é um cara que, para poder fazer isso, ele tem que ter empatia. Para ter empatia, ele tem que ser humano. Então, assim, tudo está interligado. É uma cadeia que não existe pontos que não. Ah, mas isso acho que não combina. Não. Tudo isso, a gente vai expandindo esse raciocínio, ele não tem fim. E está sempre interligado, é sempre numa crescente. Ô, Fábio, então você trouxe aí, você fechou com um ponto que eu gostei. Deixa eu organizar isso na minha cabeça aqui. Como eu aprendo nessas lives. Uma boa entrevista consultiva, ela será realizada por um profissional, seja o técnico, seja o balconista de peças, porque ele precisa fazer isso, seja a pessoa que está vendendo um acessório, seja o consultor técnico, recepcionista, o nome que quiserem dar. Todo esse time. Ela só será feita por esse profissional, se esse profissional, primeiro e antes de tudo, ao levantar de manhã cedo, ele saber que ele está no mundo para servir a uma outra pessoa.
O objetivo máximo, a propósito de vida é servir a quem está lá. Ao entender isso, ele vai utilizar da empatia. E a empatia, para ela acontecer, eu preciso realmente estar preocupado em escutar o meu cliente. E escutar o cliente não é esperar a hora de eu falar. Só estou esperando uma vírgula, um ponto dele para que eu fale. Escutar é literalmente entender o tom de voz, o brilho no olhar. Porque só quem teve um veículo que ameaçou parar à noite num lugar escuro, a mulher com a filha ali do lado, uma criança pequena, tudo que ela passou ali, e o veículo engasgou e a luzinha amarela que parecia um submarino piscando que nem uma condenada. Quando ela está falando isso para a gente, e a gente realmente está preocupado, a gente está olhando no olho do cliente e vendo que a pupila dilatou, que o tom de voz mudou, ele não está bravo com a gente, mas ele passou por uma experiência. Para quem não é mecânico, uma porcaria de uma luz amarela piscando que nem uma condenada, e os carros hoje tem 500 dela, é ameaçador. E aí, se eu estou num lugar remoto, se eu estou escuro, perigoso, isso mexe comigo. E aí eu estou contando isso para o técnico não, isso não é nada. Isso frustra a pessoa do outro lado. Agora, quando eu termino de escutar atentamente e me coloco no lugar do cliente, da cliente, e digo, olha, Fábio, nossa, eu também, se estivesse na situação que tu estava à noite, com essas luzinhas todas piscando, eu também ia ficar preocupado. Cara, eu entendo perfeitamente o teu nervosismo. Deixa eu te explicar um pouquinho o porquê que essas luzes estão aqui e por que elas não são tão ameaçadoras assim. E aí eu começo uma conversa, mas a pessoa está olhando do outro lado e diz assim, nossa, essa pessoa está me ouvindo, ela está me escutando de verdade. Não é? Para nós, homens, não fiquem bravos aí os homens, tá? Mas é assim mesmo. Não é aquela nossa, não é para escutar que nem a gente escuta em casa quando a mulher está do lado e a gente, e o futebol tocando aqui, a gente, aí ela fala assim, viu, eu vou sair de casa hoje, e eu vou levar tua carteira, Não é essa. Tem que ser uma escuta ativa de verdade. Olha o Rodrigo. O Rodrigo colocou uma coisa fantástica aqui, fantástica. A sensibilidade leva à solução dos problemas. E assim, Rodrigo, excelente, fantástico o que você colocou. E outra coisa importante, né? Às vezes, não raro, o cliente leva com algum problema e nós já passamos por isso. Né? Então, eu estava falando com um amigo meu que teve um problema, pane e tal, isso e tal, uma bobina foi embora e tudo. Eu falei, cara, há algum tempo atrás, estava no Rodoanel, sabia que o carro estava um pouco esquisito, então estava voltando. Falei, deixa eu ir pelo Rodoanel que eu vou testar para ver o que está acontecendo. Ah, ótimo, né? Bela, primeiro, ótima escolha minha, Rodoanel. Se parar ali é um lugar super tranquilo. Não, mas tudo bem, vamos lá. Fui para lá. No meio do Rodoanel começou luz amarela, aviso, ó, conjunto do motor motriz, potência reduzida, leve para uma oficina. Gente, uma árvore de Natal do caramba. A gente que conhece, assusta, você sabe o que está acontecendo. Né? Então foi bom, tá cortando a alimentação, ou uma bomba de alta que foi embora, ou alguma coisa que foi. Então, a gente consegue controlar um pouco a ansiedade nossa, esse nervosismo, porque, ok, é a nossa área. A hora que eu cheguei na oficina de um grande amigo meu, parou geral. Então parou tudo, fizemos o diagnóstico, tudo, chegamos, era uma bomba de alta pressão, bomba de combustível de alta. O carro tem injeção direta e tudo, foi embora. Ok, mas assim, quando você conta isso para um cliente que trouxe o carro com coisas parecidas, você fala, meu, sabe o que aconteceu isso comigo também? Eu posso te dizer, assusta. A gente que está acostumado com isso, assusta. Porque você já não sabe, o Rodoanel é 100 km por hora, acelerava mais, não ia mais do que 100. Chegou uma hora que você estava numa ponte, na pista da esquerda, de um lado o caminhão, do outro lado a represa. Então, assusta e muito. E a hora que fez essa troca de empatia, essa troca de experiências semelhantes, a coisa flui de uma maneira incrível. Então, é o que você estava comentando, é o que o Rodrigo comentou, o Breno comentou, então tudo isso é muito, muito importante. E é o principal pilar
de um serviço bem executado, acho que o principal pilar do pós-vendas é isso. Bom, então vamos lá. Nós estamos com 1h04 de live. Vamos conectar os pontos. Vamos ver o quanto nós aprendemos aqui nesse nosso bate-papo do Pós-Venda em Foco. A gente começou a nossa conversa hoje entendendo a importância de boas parcerias. Parcerias da MTI com a Únicos com a Beta, com a Texas. Como é que é o nome da outra empresa? EcoSkin. 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 A importância de treinamento, técnicos bem treinados, de ferramentas corretas. Entramos no nosso assunto da entrevista consultiva e vimos que a entrevista consultiva ela pode e deve ser usada estratégias para que a gente não tome muito tempo do nosso cliente e a gente pode muitas vezes quebrar isso em vários micromomentos. A gente pode quebrar em micros momentos, né, na hora de um agendamento, quando isso acontece. Entre o agendamento e a visita do cliente, nós podemos fazer um contato com ele e colher mais informações. Na própria visita do cliente, também um pouquinho mais de informações ali, e aí sim se abastecer de um conjunto grande de assuntos, de informações que farão com que o técnico possa fazer um bom diagnóstico, um bom reparo, uma boa manutenção. Nós vimos aqui a importância de se colocar no lugar do cliente e entender que, para ele, tudo aquilo que está acontecendo ali é um horror. Mesmo o cliente trazendo o veículo só para fazer as revisões periódicas. Ainda assim, ele vai ficar sem o veículo, ele não sabe o que nós vamos fazer, e ainda assim, a gente tem que fazer uma entrevista ali com ele para saber se não tem nada que ficou para trás, porque imagina que coisa ruim o cliente vir buscar o carro no final do dia ou no outro dia, sair, andar na quadra, voltar e falar assim, pô, mas tem um barulho que continuou. E a gente, mas o senhor não me falou nada, mas também ele me perguntou, eu não trouxe para fazer uma revisão, eu esperava que vocês iam ver isso. Então, mesmo quando o cliente diz, olha, eu vim trazer só para manutenção preventiva, a revisão de 10, de 20, 30, ainda assim nós vamos fazer algumas questões ali para tentar tirar alguma coisa, porque o cliente ele não é obrigado a saber tudo que a gente precisa de informação para desenvolver o nosso trabalho. Nós vimos, e o Breno trouxe muito bem, a importância de nós fazermos perguntas abertas e fechadas e colocar a nossa conversa, ter o nosso discurso alinhado com o perfil do cliente que está do outro lado. Nunca acreditar que é óbvio. O óbvio não existe, o óbvio é óbvio para nós, mas não é para o nosso cliente. Exatamente. E aí o Fábio trouxe algo muito legal, pessoal. Fazendo isso, fazendo bem feito, com processos, tendo as perguntas, né? Tendo perguntas, questionários prontos que nós podemos desenvolver através da nossa própria experiência no time da nossa oficina. Quando a gente faz isso, a gente é mais assertivo. A gente gira rápido os veículos, a gente faz o serviço bem feito na primeira visita, e isso aumenta a rentabilidade, isso aumenta o índice de satisfação, isso aumenta o encantamento do nosso cliente. E quando a gente aumenta a rentabilidade, aumenta o encantamento, aumenta a retenção, o nosso negócio se torna próspero. E ser próspero é o que nós queremos aqui no Pós-Venda em Foco. Exatamente. Quantas coisas bacanas a gente hoje, aqui em um pouquinho de mais de uma hora, num bate-papo bacana, a gente conseguiu passar, hein, Fábio? Não, fantástico. Fecha com uma chave de ouro aí, o que não tem entendimento, porque uma pessoa que está onde tu está, dando os treinamentos que tu dá aí para os veículos tão modernos que estão, como é que tu enxerga o pós-venda, a manutenção amanhã, ou a manutenção do futuro, no teu entendimento? Olha, Olavo, o que eu acho assim são duas coisas muito importantes, né? Primeiro, a evolução tecnológica está muito forte. Então, assim, a pessoa fala, o elétrico é o futuro. Não, ele já é presente e já é passado até, porque nós já temos carros elétricos aí caminhando do terceiro para o quarto dono, né? Elétricos, híbridos.
e por aí vai. É uma manutenção, um carro 100% elétrico é uma manutenção completamente diferente. Então, na Único nós vamos ter alguns cursos voltados para elétricos, híbridos, presenciais, online. Então, principalmente ali é segurança. Então, assim, primeiro, o que eu não devo fazer no carro elétrico, aonde eu não devo tocar antes de determinar, antes de fazer o processo de desligamento de um high voltage, antes de fazer isso, o que eu não posso fazer para manter a minha integridade física primeiro. Aí depois a gente vai para o que deve fazer. Então, acho que o aprendizado ele tem que ser constante, tem que ser contínuo e muito esforço, ir atrás de informação, porque, de novo, a velocidade de evolução dos carros é muito maior do que a disponibilidade de informação. Então, os carros vão ficando mais acessíveis, tem muita tecnologia, então a gente precisa buscar esse aperfeiçoamento mais rápido e o mais consistentemente possível. Outro ponto, cara, exercitem em todos os cantos. Então, assim, a empatia, a humanidade, a humanização de processos e tudo, eu posso exercitar em qualquer momento. Eu vou buscar um pãozinho na padaria, eu posso exercitar. Você vai falar com seu filho pequeno, então você pode exercitar. Você vai falar com sua esposa, você vai falar com parentes, com amigos e tudo, no trabalho, fora do trabalho, aonde for. Em qualquer comunicação você exercita a empatia. Você vai ver que você vive muito melhor. Então, a gente passa a diminuir o nível de crítica e julgamento e aumentar o crítico de entendimento e realidade alheia. Então, isso é fundamental. Uma vez que você consegue equilibrar essas curvas, você aplica isso direto, começa a ficar inconsciente. Então, você começa a conversar com todo mundo. Pô, você vira amigo daquele lá porque conversou, porque deu atenção, porque recebeu o chocolatinho que a Carola comentou e tudo. Então, a moral da história é estudo e comunicação. Técnico e humanidade juntos, entendimento, tudo isso juntos, cara. Fecha uma conta que o pós-vendas ele precisa para continuar bem, porque senão mais para frente não tem muito futuro não. Então a gente precisa pensar sempre nessas duas pontas o mais amarradas e juntas possível. Perfeito, cara. Ó, 1 hora, 12 minutos. Eu não vi passar, cara. Para mim foi 15 minutos. Obrigado demais por todo mundo que participou aqui, que de alguma maneira nos assistiu, a todos que postaram no chat aí alguma informação, colaboraram, fizeram dessa live ela melhor, porque vocês, ao colocar no chat as suas observações, seus questionamentos, as suas afirmações, vocês constroem essa live junto conosco aqui. Obrigado demais mesmo para quem participou. Lembrando sempre, pessoal, o Pós-Venda em Foco, ele é feito para isso. Ele é feito para que a gente troque informações. Então, se você curtiu isso aqui, eu peço gentilmente que indique para mais pessoas. Indique para mais pessoas, para seus colegas de trabalho, suas concessionárias, suas oficinas. Falem para as pessoas, cara, tem uns malucos lá que se reúnem e conversam, trocam experiências, trocam ensinamentos, boas práticas, vamos aprender lá. Um lugar neutro. Aqui, meus amigos, BMW, Mercedes, Chevrolet e Ford, Audi, Volkswagen, Ferrari e Lamborghini, aqui todos somos veículos. Yamaha e Honda, Harley Davidson e Royal Enfield, todos nós somos o quê? Um universo de profissionais do pós-venda, de peças, serviços, acessórios. Estamos aqui discutindo as melhores práticas. Eu oficina, eu dono de uma oficina, eu autocentro e eu concessionária. Somos todos responsáveis pelo pós-venda. Então, nós juntos aqui, a gente pode fazer um pós-venda muito melhor, trocando aqui, batendo um papo, conversando, trocando experiências. Eu queria agradecer ao Fábio, do fundo do meu coração, Fábio, porque quando alguém embarca nessa jornada, acredita nesse projeto e dedica
um pouco do tempo, que é tão difícil hoje, a gente está tão atropelado, tão cheio de coisa para fazer, para falar um pouco, e é generoso, a ponto de compartilhar o que sabe, eu fico muito feliz. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Lembre-se sempre que, da minha parte, você sempre pode contar comigo para tudo, mas para tudo mesmo, porque eu tenho aqui uma gratidão muito grande contigo. Obrigado por ter aceitado conversar, obrigado por ter vindo aqui. Conta sempre comigo aí para o que der. Para ti, pessoa, e para a Únicos Automotive também. Tenho certeza que a gente vai longe juntos, tá? Com certeza, Olavo, eu faço minhas as suas palavras, a maestria com que você falou, isso é fantástico. Eu acho que a oportunidade que você abriu é importantíssimo. Sou grato, assim, absurdamente pela oportunidade, por tudo isso, por essa parceria, pela credibilidade que você está dando para a Onyx Automotive também, e com o que a gente está trazendo com o nosso ideal, com o nosso objetivo, com a nossa espinha dorsal aí, que é humanizar, que é esse cuidado humano nas mais diferentes frentes. Então, a parte automotive, ela realmente está dentro do nosso sangue, né? Dentro do nosso DNA aqui, mas você tornou tudo isso possível, essa live, essa comunicação, essa conversa, esse lançamento dessa parceria. Então, da mesma forma, a gente é grato demais, demais. Você é um cara que tem uma experiência, um conhecimento assim fantásticos e irretocáveis. Então, tá de parabéns com tudo isso. Conta com a gente sempre, a gente conta com você também. E vamos estar juntos sempre. Pode contar com todas as divulgações, ações que a gente fizer e tudo. Em TI, Olavo, vão estar com a gente sim, e sempre vai vir muita, muita coisa boa. Isso é só um comecinho pequeno, mas um comecinho fantástico. Então, assim, começou muito bem, só tenho a agradecer do fundo do coração também. Que bom. Pessoal, 1h16, vamos jantar, vamos cuidar da nossa família. Agora é a hora de Isso aí. descansar. Vamos meditar um pouco sobre tudo isso? Sim, mas vamos cuidar da nossa saúde também. Obrigado a todo mundo. Musiquinha de final. Valeu. A gente se vê aí Valeu. na quinta-feira. Com certeza tem mais um Pós-Venda em Foco para você. Com Tchau, tchau. certeza, gente. Valeu.